Olá, telespectador amigo. Este é o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. E este programa é do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O IPTH é uma instituição por excelência de apoio à saúde mental. Trabalhamos com as terapias complementares. As terapias complementares hoje já são reconhecidas cientificamente e, na grande maioria delas, podem ser atendidas pelo SUS. Nós temos aí vários hospitais que utilizam desta ferramenta maravilhosa para reduzir o tempo de internamento para os pacientes. O HU de Florianópolis é um exemplo, como outros hospitais do Rio de Janeiro, que tem lá uma ala de um prédio de 3 andares, com várias salas, com as mais diversas terapias holísticas, para ajudar os seres humanos a aliviarem as suas dores. Hoje eu vou falar sobre um e-mail. A pessoa pede para... Ela coloca o nome dela, mas ela pede para não falar o nome e nós respeitamos. Obrigado pela confiança, tá? Se ela não tivesse confiança, ela não colocava o nome. Ela diz assim: sofro de gastrite, tenho o intestino preso, dores nas costas e essas dores me acompanham há 25 anos. Já pensei em me tratar no IPTH, mas na minha religião dizem que hipnose é do diabo. E como eu ouvi o senhor falar em hipnose no programa passado, eu fiquei em dúvida se realmente é do diabo ou não. Minha querida telespectadora, muito obrigado pelo e-mail, obrigado pela confiança. Como eu disse ontem sobre o pai da hipnose, depois eu falo novamente quem criou a hipnose, qual é o pai da hipnose. Mas eu quero dizer que a hipnose não é uma ferramenta mística. Também ela não é um dom que algumas pessoas têm. Não. A hipnose é uma faculdade mental e qualquer um de nós pode ser hipnotizado. Qualquer um. Alguns dizem: eu duvido que alguém me hipnotize. Nós acreditamos assim: se a pessoa vai para um tratamento, ela já vai convicta que precisa se entregar e ela acaba realmente se surpreendendo com a facilidade que a hipnose acontece. E nós também usamos um aparelho chamado ativador da glândula pineal, que é um aparelho de pulsos psicotrônicos e que leva a pessoa no nível de hipnose profunda e seguro racional ativo. Então, em toda a nossa linhagem de hipnose terapêutica, nunca a pessoa perde a consciência. Sempre ele está consciente de tudo que está se passando. E na verdade, a terapia do inconsciente é um diálogo entre o terapeuta e uma instância mental inconsciente da pessoa, mas com um racional ativo, aonde possa ter um diálogo. Eu quero falar agora sobre o benefício da terapia de regressão através da hipnose. Eu recebi alguns dias atrás, no meu consultório, uma pessoa que é minha conhecida há muitos anos. Eu conheço ela talvez há uns 10 anos. Ela já foi em algumas palestras no IPTH, mas ela nunca fez nenhuma sessão. E ela sempre me dizia, essa pessoa dizia que ela tinha uma dor nas costas crônica. Dizia que a dor entrava assim no peito e queimava lá nas costas. Essa era a queixa dele, dessa pessoa, é um homem. E eu sempre disse: olha, faça exame, vai no médico, faz raio-x, faz ressonância e tal. E agora, nos últimos anos, as dores começaram a ficar insuportáveis. E ele então, como já disse, meu conhecido de um tempo: doutor, arrume um horário para mim lá no IPTH e eu quero fazer um tratamento. Eu não suporto mais essas dores. Ele estava me falando que ele gastava mais ou menos R$ 1.600 a R$ 1.700 por mês entre exame e remédio. E as dores sempre de mal a pior.
E durante o procedimento terapêutico, primeiro nós habilitamos a pessoa a relaxar a mente. Depois abrimos o córtex visual, aonde ela consegue ver com os olhos da mente aqueles registros que são abertos. E aí, este meu colega, na quarta sessão, eu disse a ele: hoje nós vamos encontrar o pano de fundo da sua dor. E levei ele até o ventre materno, e no ventre materno ele já sofria, um momento lá que os pais brigam. Ele estava no 6º mês de gestação, os pais têm um sério desentendimento, uma discussão acalorada, e o pai pega uma faca e vai na agressão contra a mãe. Nisso chegou um cunhado, um tio dele, e não deixou com que o pai acertasse a faca na mãe. Ele narra para mim com emoções essa dor, e naquele momento ele começou a sentir uma terrível dor no peito que respondia nas costas. Lá no ventre materno, no 6º mês de gestação, ele sofria essa terrível dor. Então, quando nós levamos ele no ventre, ele narra para nós o fator, o gatilho que desencadeou a dor. O pai não acertou a faca na mãe nem nele, só houve uma agressão mental. Então nós sabemos que já existia dentro dele uma dor, e o gatilho para fazer doer foi esta agressividade do pai. Então lá naquela mesma hora da hipnose, eu tiro ele do ventre e conduzo ele a vidas passadas. E ele narra com lágrima nos olhos, com muita emoção, numa vida passada, quando ele era casado e tinha um filho. E um amigo dele disse para ele que a mulher tinha traído ele e que aquele filho não era dele. Em vez de ele ter paciência, de ele ter calma, ele ficou transtornado e mata a mulher com a faca no peito e sai nas costas. E aí, durante muitos anos da vida passada, ele carregou aquele peso, aquele complexo de culpa, e não saía da mente dele, aquele flash de agressão e a faca no corpo da esposa, e o perispírito dele acoplou no corpo perispiritual dele aquela faca. E aí ele traz para esta vida, como complexo de culpa, uma faca no seu perispírito. E ali naquele processo terapêutico, nós estamos com a mente expandida. Quando é assim, eu trabalho fora do corpo e também tiro ele do corpo. A gente fica numa esfera mental muito profunda. É possível energeticamente visualizar aquele instrumento cortante projetado pela mente dele. Ele não feriu o corpo dele na vida passada, mas de uma outra pessoa. E ele trouxe para o perispírito dele aquela lâmina afiada que fazia doer dia e noite. Ele tratou por mais de 15 anos com os mais tops remédios contra a dor. Ultimamente, como ele mudou para uma outra cidade, né? Era meu amigo, mudou para uma outra cidade, ficava difícil para ele vir fazer terapia, ele chegou a tomar morfina e a dor não passava. Sabe o que aconteceu com aquela dor no momento em que nós tiramos ele da hipnose e trouxemos para o corpo novamente? Não sentiu mais a dor. Instantaneamente a dor foi ressignificada. Vejam, somente a regressão de memória, somente a hipnose tem esse poder de alcance para desdobrar os 7 corpos sutis e ver quais dos corpos está adoecido. E neste caso que eu estou falando, o perispírito carregava este complexo mental, esse complexo de culpa, e projetou no perispírito dele esta lâmina cortante
que lhe fez sofrer por muitos anos. E ele esteve conosco esse final de semana aqui em Apucarana, e a gente estava conversando, aonde ele expõe com alegria o fato de estar com mais de 2 meses sem nenhuma dor. A dor no peito e nas costas simplesmente desapareceu. E eu queria aproveitar essa oportunidade, que nosso tempo é curto, né? A gente está sempre numa correria aqui, de perguntar: o que é que te perturba? O que é que te incomoda? São sempre os mesmos acontecimentos? Sempre os mesmos pensamentos negativos? A vida está sempre dando errado? Sempre conflito, um problema aqui, um problema ali, sempre envoltos em problema? Gente, se existe um problema, o problema está dentro de você. A solução existe, Dr. Schaefer? Claro que existe. Está dentro de você. Na nossa metodologia sistêmica, nós simplesmente somos os facilitadores, mas toda a terapia é a própria pessoa que faz. É ela que abre os arquivos da mente, é ela que narra para nós os eventos, é ela que sente as dores, e nós simplesmente usamos uma ferramenta mental para ressignificar aquele sofrimento que lhe faz sofrer, que lhe faz ter um destino pesado. Com o conhecimento do inconsciente, hoje ficou mais fácil de viver. Hoje nós temos a esperança de realmente resolver uma doença na sua origem, que ela pode ser psicossomática, ela pode ser uma ressonância de uma vida passada, pode ser uma questão da ancestralidade, pode. Existe um pano de fundo. Eu estou falando aqui no 12º andar, onde estão os estúdios da TV RTV Canal 38. Para esse prédio ficar em pé, obrigatoriamente tem que ter uma estrutura, tem que ter uma base. E assim são os problemas que te atormentam. Seja qual for o nível do problema, seja qual for a conotação do problema, este problema tem uma estrutura, tem uma base, senão ele não se sustentava e não te perturbava por tanto tempo. E a única pessoa capaz de remover este pano de fundo, para tirar esta base do problema, é você. Se você for no IPTH fazer as terapias, eu como hipnólogo, como psicanalista, eu vou apenas te guiar, ou as meninas que trabalham com a gente, toda a nossa equipe, nós vamos te guiar para dentro de si, vamos usar o mecanismo do conhecimento mental para você encontrar o pano de fundo, mas quem vai ressignificar é você. E eu convido a você a se conhecer e tirar as bases que sustentam o seu sofrimento e os seus fracassos. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.